Dario. Para eu passar a apresentação? Aqui. Primeiro, queria agradecer a presença de todos, cumprimentar o presidente Lula, ministra Miriam, ministro Paulo, ministro Bruno. Presidente, hoje é um dia muito esperado pela equipe do governo do senhor como um todo, porque nós desenhamos nas últimas semanas um programa para melhorar a vida de milhões de brasileiros e nós temos algumas linhas gerais desse programa, presidente, que são fundamentais a gente explicar e dar o pontapé inicial para que a gente volte a desenrolar as pessoas, limpar nomes, desculpem, e melhorar as condições de crédito da população brasileira. Nós começamos amanhã uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívida das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo, como eu disse, permite que, do ponto de vista pessoal, essa mácula, essa angústia com o nome sujo, seja retirada e, ao mesmo tempo, o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor, um crédito em outras condições. O programa O Novo Desenrola Brasil, ele traz 4 categorias de desenrola específico. O desenrola famílias, esse como carro-chefe pega a maior parte das pessoas que têm dívidas bancárias hoje no Brasil, e eu já passo no detalhe. Ele trata do desenrola FIES, que pega parte importante dos estudantes que estão no FIES. Ele pega o desenrola empreendedor, o desenrola empresas e também o desenrola rural aqui para pequenos agricultores familiares, em geral agricultores assentados da reforma agrária. O desenrola famílias é a principal linha desse novo desenrola e como a gente aprendeu com o desenrola anterior, presidente, nós estamos indo numa linha de simplificação, facilitar o acesso das brasileiras e dos brasileiros a esse programa. Então, como vocês vão ver, ele tem uma faixa, quem tem renda de até 5 salários mínimos vai ter acesso franqueado a essa renegociação de dívidas e a gente espera, a partir de hoje, você que nos assiste, que é trabalhador, trabalhadora, tem uma dívida com o banco, seja do cartão de crédito, do cheque especial ou do consignado, ou do crédito pessoal, procure a sua instituição financeira, o banco que você tem conta, para começar a fazer essa renegociação. Então, do que nós estamos falando aqui pontualmente, presidente? Nós estamos renegociando dívida das pessoas. Uma dívida antiga, e aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais claro, uma dívida de R$10 mil, que hoje rola no cartão de crédito até 15% ao mês, que rola no cheque especial até 7,5% ao mês, que rola no CDC, no famoso crédito pessoal, 6,5% ao mês. Então, uma dívida de 10 mil, que rode a 15%, no mês que vem ela será uma dívida de 11.500. No outro mês, 13 mil. Então, é uma dívida que, de fato, a realidade das pessoas mostra que é impagável. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mobilizando a arquitetura, os fundos de garantia do poder público, estabelecendo essa nova relação com os bancos para dizer o seguinte: essas pessoas não vão pagar essa dívida com essa taxa de juros nesse patamar. Então, nós estamos partindo para uma série de descontos, eu já detalho os descontos no próximo slide. Então, na média, o desconto vai ser de 65% para essas operações. Então, uma dívida de R$10 mil passa a ser uma dívida de 4,5.
E é uma dívida que vai incidir juros não de 15%, como é a do cartão de crédito, mas vai incidir um juros de 1,99 ao mês. E é uma dívida que pode ser parcelada em até 4 anos. Então vejam que aqui eu vou prolongar para que as pessoas paguem a dívida nos 4 anos. Tudo bem? De modo que vai ter um período de 30 dias para ela estabelecer a negociação, protocolar o pedido com o seu banco e começar a pagar parcelas muito menores do que tinha antes. Então, aqui algumas garantias de desconto, o prazo de juros, o prazo de 48 meses, o limite da nova dívida, que pode envolver 15 mil por pessoa, o que basicamente garante que mais de 90% da população brasileira seja atendido, evitando que haja algum abuso de pessoas que sejam muito mais ricas e tenham condições de fazer a renegociação, acabem entrando no programa. Em seguida, os descontos que foram arbitrados pela equipe econômica e negociados com os bancos, para que os bancos aceitassem um desconto muito acima do que eles praticariam numa situação regular. Então, vocês podem perceber que no cartão de crédito e no cheque especial, o desconto mínimo é de 40%, quando o atraso da dívida é de 90 dias a 120, e é um desconto que chega a 90% quando eu tenho uma dívida de maturidade de 1 a 2 anos. Isso tanto para o cartão de crédito quanto para o cheque especial. Para o CDC parcelado, o CDC sem garantia, os descontos vão de 30%, também para as dívidas de 91 a 120 dias de atraso, até 80% de desconto quando a dívida tem de 1 a 2 anos. Esse é uma regra mínima, não tem diferentes faixas. Isso serviria para a faixa mais baixa, a gente conseguiu estender para todo mundo que ganha até 5 salários mínimos, tem esses descontos garantidos. Nós vamos apresentar ainda nos próximos dias uma calculadora para que todo mundo acesse e verifique qual é o desconto que lhe cabe. Outra coisa importante, presidente, e a gente aprendeu isso com o desenrola anterior. Mais do que aproveitar uma trajetória de queda da taxa de juros oficial, e a gente quer que as famílias também passem a ter uma taxa de juros mais decente no país nas suas operações. Mas isso só não basta. A gente precisa criar mecanismos estruturantes para que as novas dívidas venham com melhor qualidade. Isso passa por uma série de coisas. A mais importante aqui para as famílias é que a pessoa que está endividada e precisa dessa ajuda vai precisar contar com um fundo garantidor do poder público honrando a sua dívida, vai ao banco conseguir um desconto que não tem precedente aqui dentro dos nossos programas, ela vai estar automaticamente bloqueada dos jogos online, dos jogos autorizados no país por 1 ano. E aqui a mensagem é muito clara, a gente precisa recuperar a qualidade do crédito que essa pessoa toma. E não, uma pessoa que está endividada e precisa de ajuda, e está precisando de ajuda do governo, não pode jogar nas apostas online, não pode jogar no cassino, no futebol, nos aplicativos online. Também para as instituições financeiras. É de interesse das instituições financeiras, presidente, que essas renegociações aconteçam. Em muitos casos, as próprias instituições financeiras têm uma esteira de cobrança dessas dívidas e não conseguem cobrar efetivamente. Então, com a ajuda aqui do Estado, nós vamos otimizar a cobrança. Claro que com desconto, no melhor interesse da população, mas os bancos também passam a receber parte de uma dívida que não receberiam. E, portanto, tem algumas contrapartidas que se comprometeram conosco e está também no ato que o presidente anuncia. Como no primeiro desenrola, o que está, dívidas de até R$100 serão perdoadas pelos bancos, como uma medida saneadora de pequenas dívidas dentro do sistema financeiro. 1% do que for renegociado com as pessoas, deverá, um valor proporcional a esse número de 1%, deverá ser destinado à educação financeira. E aqui é muito importante para quem nos assiste dizer isso, presidente.
dívida é algo normal da nossa vida. Todo mundo que consome, todo mundo que compra um bem durável, um carro, um apartamento, a pessoa assume dívida. E dentro da nossa economia é natural assumir dívida. O que é importante a gente não perder pé? É de qual a sustentabilidade, como que essa dívida pode ser paga por mim mesmo, com a renda que eu tenho no mês, com o que eu recebo de 13º salário, com outros rendimentos que eu tenha, para que aquela dívida não me enrole para frente e não me permita tomar outros créditos produtivos. Então, nós vamos trabalhar muito na educação financeira com esse 1% do valor garantido pelo FGO. A gente está estendendo a proibição. Veja que hoje, cartão de crédito não pode ser utilizado para apostar online. Mas a gente ouve, depois dessa regra instituída pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, nós ouvimos vários mecanismos em que o cartão de crédito não é utilizado diretamente, mas ele pode dar uma carga numa outra carteira, que aí sim pode ser utilizada para fins de jogo online. Então, nós estamos ampliando o rol de proibições de crédito para que a pessoa jogue, e isso fica também como medida estruturante para que a gente diminua e vá melhorando a condição da vida das pessoas. Nos próximos slides tem outras contrapartidas, eu posso ir voltando a isso. Um ponto importante: o que garante que essa taxa de juros, que hoje é de 15% ao mês em alguns casos, vá para 1,99%? Porque o poder público vai mobilizar o FGO de modo que, uma vez a pessoa começando a pagar a sua nova dívida, se ela não arcar, o poder público arca em nome da pessoa que segue inadimplente. 3 mecanismos aqui de aporte, essa é uma pergunta recorrente, no FGO. 2 bilhões que já estão no FGO estão sendo mobilizados para esse programa. Nós estamos prevendo aqui, levamos ao presidente Lula a autorização de um aporte adicional de até 5 bi, recurso do orçamento, uma autorização para que a gente faça isso, de maneira que todo mundo que quiser renegociar tenha espaço para renegociar. E recursos não resgatados do sistema financeiro e que estão na tesouraria dos bancos vão passar, que são recursos privados, vão para o fundo privado, que é o FGO, de modo que o próprio sistema financeiro encontre, com recursos que hoje estão mal aproveitados dentro do sistema financeiro, que eles possam viabilizar essas renegociações em prol dos correntistas, em prol das próprias instituições financeiras. No próximo slide eu detalho esse mecanismo um pouco mais. Esses recursos, eles estão hoje, muitas vezes, nem em conta bancária dentro da instituição financeira. Então, você imagina um exemplo que a gente foi descobrindo nesses dias. O banco ele teve que estornar uma tarifa para um correntista. Esse correntista já não tinha mais conta no banco. Então, o banco, quando estorna a tarifa, ele registra na sua tesouraria que é para uma pessoa que já não tem mais conta naquele banco. E fica com isso parado. Operação de crédito. Então, a pessoa fez uma operação de crédito no banco, esgotou a operação de crédito, o banco faz um acerto de contas e devolve um dinheiro para aquela pessoa que muitas vezes não tem conta no banco também. São várias hipóteses de recursos que estão parados nas tesourarias dos bancos e que o Congresso Nacional aprovou em 2024 a possibilidade do Tesouro Nacional apropriar esse recurso como uma espécie de compensação à discussão da desoneração da folha. Nós nunca fizemos esse movimento. Houve até uma discussão sobre se isso geraria um efeito primário ou não. Para evitar esse debate, o que nós estamos fazendo é, esse recurso que está mal utilizado, ineficiente no sistema financeiro, vai ser mobilizado para um fundo privado em prol da própria melhoria do sistema financeiro, seja dos correntistas, das pessoas que têm dívidas, seja por parte das próprias instituições. Ainda assim, cuidados serão tomados. Nós vamos publicar um edital, Tesouro Nacional junto com o FGO, dando prazo para que, depois de todo esse tempo, o Senado aprovou em 24, o Banco Central publicou editais, chamando as pessoas a buscarem o dinheiro.
Outro edital será publicado para que ninguém seja pego de surpresa. E, além disso, presidente, nós estamos segregando 10% desses recursos que, se alguém um dia mais tarde ganhar uma ação judicial, nós vamos ter o dinheiro para devolver. Então, ninguém vai ser prejudicado por esse aporte no FGO do recurso não resgatado no sistema financeiro. O FGTS, outro ponto bem importante. O FGTS pode ser utilizado aqui para quitar as suas dívidas. O FGTS pode ter um saldo na conta do trabalhador, da trabalhadora, que vai fazer um esforço dentro desses 90 dias, ministro Sidônio, esses 90 dias de mobilização nacional para a gente quitar as dívidas, limpar o nome, o trabalhador pode usar o FGTS, que, vejam, aqui vai estar vinculado à quitação da dívida. Então, não é um saque para qualquer fim, é um saque vinculado à quitação da dívida, de modo que, primeiro, vai haver a redução dos bancos. Os bancos vão dar aquele desconto de até 90%. Depois de dado o desconto, o trabalhador pode usar o saque do FGTS para diminuir ainda mais a dívida que ele tenha. E depois parcelar em até 4 anos, com 35 dias de carência do primeiro pagamento. Isso tudo é para garantir que o trabalhador, a trabalhadora, dentro do seu direito, da sua opção, possa fazer a gestão financeira melhor da sua vida, usando os mecanismos que ela tem à sua mão, o FGTS, depois de grande discussão, garantindo que não tem nenhum prejuízo à lógica e à rigidez do fundo em si, vai poder ser utilizado para esse mecanismo. Eu vou tratar aqui de um aspecto dentro do Desenrola Famílias, que é o crédito bom. Porque aqui, presidente, o Desenrola Famílias, ele é quem tomou crédito até 31 de janeiro desse ano, que, portanto, já atrasou 90 dias, na data de hoje, em que a gente publica a medida provisória. Mas nós estamos falando da dívida que é cara, custosa para o trabalhador brasileiro. Cartão de crédito, cheque especial, o crédito pessoal que a gente chama de CDC. Mas tem um crédito bom. O crédito bom, por exemplo, para o aposentado, é o crédito do INSS, que vem com juros, inclusive, tabelado. É um juros inferior a 2% ao mês. Quando nós estamos falando de juros aqui de até 15% ao mês, você tem uma modalidade como o consignado do INSS, que oferece juros a menos de 2% ao mês, é muito interessante e é preciso aprimorar esse tipo de modalidade para que o crédito flua por aqui, que é o crédito barato. Algumas correções que a gente está fazendo no crédito do INSS e também no consignado do servidor público. Hoje em dia, para além dos 35% de margem geral do consignado do INSS, tem 10% que são uma espécie de reserva para o cartão consignado e o cartão de benefícios. Mas o que a gente constatou tecnicamente é que nessas duas modalidades o juros está mais alto do que na modalidade do consignado geral. O que não faz sentido. A área técnica do TCU apontou isso ultimamente, então a gente já vinha estudando isso, estamos apresentando aqui essa correção. Nós estamos acabando com esses cartões de benefício e consignado dentro do INSS. Nós vamos ficar diminuindo a margem de 45 para 40. Nessa margem de 40, sem nenhuma reserva para qualquer produto que seja. É uma margem de 40 que busca oferecer o menor juros para o aposentado e para o pensionista, sem especificidade de cartão. Outras alterações importantes. O prazo das operações pode migrar de 96 para 108 meses, o que permite diminuir a parcela mensal e garantir o adimplemento dos pagamentos. Vai ser permitida a carência de até 90 dias dentro desse programa. E, no tempo, como também uma medida estruturante, como as que eu anunciei antes, depois de reduzir de 45 para 40, agora, nós vamos buscar uma margem de 30%, com a orientação do presidente Lula, que 30% seria o razoável para fins de margem de consignação. Então, a gente, com o tempo, vai reduzindo 2% ao ano, de modo que a gente chegue com 30% de margem no consignado do INSS. Aqui do servidor público, proposta da ministra Esther, do Ministério da Gestão e Inovação,
que passa, em linhas gerais, inclusive o debate nasce com a proposta da ministra Esther. No consignado do servidor público, a gente só tem o consignado do cartão, que hoje em dia a gente também não vai mais ter. Não vai mais ter essa especificidade de um cartão específico dentro da margem do consignado. Então, a gente também vai para 40% em vez de 45%, reduzindo no tempo para chegar em 30% de margem consignável. Prazo da operação, nós estamos mudando de 96 para 120, para garantir a adimplência dos servidores que tomaram operação nesse sentido, e uma autorização de carência de até 120 dias. Eu vou passar rapidamente para o Desenrola FIES. E aqui, algo que me parece bastante... A gente ouviu muito os interessados, e há aqui a necessidade de ajudar alguns estudantes que estão saindo da universidade, conseguindo o seu primeiro emprego, e seguem tendo alguma dificuldade de pagar o financiamento. Dívidas na linha do Desenrola geral. Dívidas vencidas e não pagas por estudantes do FIES há mais de 90 dias, nós vamos ter uma regra geral que vale para todo mundo, presidente. Você pode pagar à vista, tirando tudo de juros, tudo de multa, com 12% de desconto no principal. Paga à vista. Ou não consigo pagar à vista, você é estudante do FIES que está nos assistindo. Não consigo pagar à vista, você reduz tudo de juros e multa, afasta juros e multa e divide o principal em até 150 parcelas. Dívidas mais complicadas, e aqui nós estamos falando dos estudantes que já não conseguiram pagar as dívidas para mais de ano, nós temos duas regras. Para o estudante geral, né, que não está no CadÚnico, que já tem dívida vencida há mais de um ano, ele vai ter um desconto de 77% no agregado da dívida, somados principal, juros e multa. E o estudante do CadÚnico, com um desconto ainda maior de 99% da dívida geral, de modo que também ele possa virar a página e seguir adiante. Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados com essa renegociação do FIES. E a pedido do presidente, o que nós estamos fazendo para frente é avaliando estímulos e prêmios para os adimplentes do FIES, que vai ser importante para as próximas semanas a gente voltar a se dedicar a esse tema. O Desenrola do empreendedor, Desenrola das pequenas empresas. Aqui tem duas lógicas fundamentais, e eu já vou para os detalhes da apresentação, mas para fixar as duas lógicas. O Procred e o Pronamp são dois programas muito bem-sucedidos que o governo federal opera, inclusive com taxa limite de juros. Um Selic mais 5 ao ano, que é uma taxa muito baixa, mais baixa que as pequenas empresas tomam no país, que é o caso do Procred, Selic mais 5% ao ano. No Pronamp é Selic mais 6% ao ano. Agora, para que essas operações, da forma como a gente desenhou até hoje, pudessem fluir com esse limite de juros, existia um teto de operação. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Procred, que é para microempresa, é quem fatura até 360 mil por ano, a empresa pode tomar um valor de 30% hoje do faturamento, limitado a 150 mil. O que acontece nos estudos que a gente fez? 70% das empresas que estão nesses programas precisam de pouco mais de crédito. Só que elas estão tomando o crédito adicional no CDC. Elas estão tomando esse crédito adicional muito mais caro do que estão pagando nos nossos programas. É claro que os nossos programas eles têm um limite, mas o limite foi aumentado agora, por determinação do presidente Lula, para 50% do faturamento, com um limite de 180 mil por mês. Da forma como eu disse, 70% das empresas desses programas que hoje têm que sair para buscar crédito fora, vão poder buscar todo o crédito, agora circunscrito dentro do programa, com juros mais baixos. Mas não é só isso. A carência aumenta de 12 para 24 meses e o prazo da operação também aumenta no tempo, de modo que algumas empresas, inclusive, que tiverem dentro de um prazo de tolerância de 90 dias de atraso, podem renegociar suas dívidas para esticar e manter a adimplência do pagamento do Procred. O Pronamp, ele alcança empresas até
que tem faturamento de até 4,8 milhões por ano. Então, nós estamos falando de empresas de um patamar maior, o que pega pequenas e médias empresas. Então, aqui, o limite de crédito hoje é de 250 mil por operação. A empresa vai, toma um crédito a Selic mais 6, mas limitado a 250 mil. Nós estamos dobrando o limite total da operação de crédito para 500 mil, da mesma forma alongando, dando mais carência e aumentando o prazo total das operações. Também para o pequeno agricultor tem desenrola. Você que é pequeno agricultor, agricultor da agricultura familiar, assentado, a gente trabalhou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para uma linha que funcionou muito bem no Desenrola versão 1 de 2023, e que muitos pequenos agricultores, presidente, vieram ao MDA dizer que não tiveram oportunidade naquele momento, porque o prazo foi curto, de aderir ao programa do Desenrola Rural. Então, aqui nós estamos reabrindo o prazo até dezembro desse ano, para que esses mais 800 mil agricultores, via de regra assentados da reforma agrária, possam pleitear essa reprogramação do seu pagamento, de modo que a gente feche o ano com 1,3 milhão de pessoas atendidas aqui também no Desenrola Rural. Eu acho que esse era o último slide da apresentação. Eu vou passar para o ministro Bruno Moretti, se foi esse o protocolo, e depois a gente passa para as assinaturas. Bruno. Bom, presidente, o Dario já apresentou todo o programa, apenas para reforçar que, basicamente, o sentido de todas essas ações é viabilizar um amplo processo de renegociação de dívidas, pegando famílias, estudantes, MEI, micro e pequenos empreendedores, e essa ação vai ser fundamental para a gente seguir um processo de melhoria da renda das famílias, né? No governo do senhor, o país voltou a crescer, a massa salarial voltou a crescer em termos reais, com preços estabilizados, e é fundamental viabilizar essa renegociação de dívidas que são mais caras, de cartão de crédito, cheque especial, CDC, e os bancos estão nos dando mensagens aqui que estão prontos a operar. Então, a gente tem uma expectativa grande de viabilizar uma grande renegociação, usando aí os recursos do FGO e do FGTS, com resultados visíveis num pequeno espaço de tempo. Obrigado. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a medida provisória referente ao novo Desenrola Brasil. O novo Desenrola Brasil viabilizará, pelo prazo de 90 dias, a renegociação de dívidas de famílias, estudantes, aposentados, pensionistas e micro e pequenas empresas. A medida prevê descontos de até 90% do valor da dívida, crédito com juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos, promovendo a reorganização financeira de milhões de brasileiros e a ampliação do acesso ao crédito em melhores condições. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou falar muito, porque acho que a exposição feita pelo ministro Dario foi, eu diria, perfeita do ponto de vista daquilo que a gente queria passar para vocês. Também
não vou falar da dívida para quem é especialista como vocês. Eu fico olhando na cara de vocês e fico imaginando quantas de vocês e de vocês estão endividados. Quantas? Não quero saber no que vocês se endividaram. Mas essa é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Não sei se vocês estão lembrados, em 2008, quando teve a crise do subprime, teve uma crise no comércio mundial que se dizia que o comércio estava caindo muito. E eu fui para a televisão fazer um pronunciamento de 8 minutos, vocês estão lembrados, pedindo para que o povo não tivesse medo de se endividar, mas com muita responsabilidade. Que as pessoas não deveriam gastar mais do que pudessem pagar. E é extraordinariamente que o cara queira comprar uma coisa para casa, que o cara queira arrumar a casa, que o cara queira trocar de carro, queira comprar um terno novo, queira comprar um brinquedo para o filho, queira comprar... É maravilhoso que a gente queira comprar alguma coisa, mas é só importante a gente estar chamando a atenção para que as pessoas façam as suas dívidas e não percam de vista as suas condições de pagamento. O que nós estamos aqui tentando corrigir, nós já fizemos outras vezes, é que houve momentos singulares no Brasil. Esse país vem se endividando há muito tempo. A Covid fez com que a sociedade se endividasse por necessidade mesmo. E tem muita gente que, desde aquele tempo, ainda está, enrolado. Pequeno comerciante, dono de bar, dono de restaurante. As pessoas estão... Então, nós estamos tentando encontrar uma fórmula de tirar, a corda do pescoço dessa gente, para ele voltar a respirar normal, para ele poder voltar a sonhar, ter o seu nome limpo na prata, porque não é correto um cidadão brasileiro, um cidadã, tá com o nome sujo no Serasa por causa de uma dívida de R$100, de R$150, de R$200. Não tem lógica isso. Aí, o mercado transforma esse cidadão num clandestino, porque ele não pode mais comprar nada a crédito, ele não pode mais ter conta em banco, ou seja, ele vira um freguês da bandidagem, da agiotagem. E quando ele cai na agiotagem, aí sim é que ele vai estar sufocado pro resto da vida, ameaçado sistematicamente, pagando juro mais escorchante do que aquele que vocês dizem todo dia que é escorchante, que é o juro brasileiro. Ele paga e não tem limite. Então, o que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que vocês voltem a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo. Eu acho que vocês da imprensa poderiam nos ajudar a fiscalizar, ver se um programa como esse vai dar certo. Porque tudo aquilo que a gente anuncia aqui leva um tempo. Leva um tempo, os bancos vão ter um problema, outro banco vai ter outro problema, ou seja, e é importante que a gente tenha paciência, porque em alguns bancos já começa a funcionar amanhã, outros bancos vai começar a semana que vem. O que é importante é que a gente acompanhe, que vocês possam avisar, denunciar, publicar a matéria, para que a gente vá aperfeiçoando e transformar esse novo desenrola, num exemplo de política de crédito que vai não permitir que a sociedade brasileira fique asfixiada para comprar coisas elementares. Ninguém está comprando dólar, ninguém está comprando carro de luxo, as pessoas estão comprando coisas simples, às vezes até para comer.
as pessoas estão se endividando. E se as pessoas vão perdendo a noção do endividamento, e eu conheço muita gente assim, muita gente. O cara gasta uma coisinha ali de 40, gasta outra ali de 50, gasta outra de 100. No final, esse monte de pequenas dívidas vira uma dívida, sabe, grande na hora de pagar. E aí as pessoas entram em desespero. Então, o que nós estamos dizendo, olha, nós estamos compreendendo a dívida de vocês, sabe? Aí vale para pequenos e médios empresários, vale para MEI, vale para pequeno empreendedor. E nós queremos que, a partir de agora, junto, vocês e o governo, trate de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo, para que vocês possam continuar comprando aquilo que vocês quiserem, mas que vocês também adquiram consciência que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho do passo que as nossas pernas podem dar. Se isso acontecer, todo mundo vai poder comprar mais, o comércio vai vender, as empresas vão produzir, o povo vai ficar mais feliz e sem nenhuma dívida para pagar. Aí tudo vai ser melhor nesse país. Dito isso, eu peço licença que eu vou me retirar e o Dario e o companheiro e a Miriam vão ficar aqui para prestar explicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eles não souberem responder, por favor, me comunique. Eles foram preparados para responder todas as perguntas. Um abraço, gente. Após a saída do presidente, os ministros de Estado que compõem a mesa darão entrevista coletiva à imprensa. Olha aí, vocês acompanham ao vivo as imagens. Este foi o lançamento do novo Desenrola Brasil, um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. O presidente Lula acabou de falar, ele se retirou e agora vai haver uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Coletiva propriamente, abrindo para